Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vou gravar mais uma aulinha agora. Dessa vez é uma aula que eu vou tratar um pouquinho sobre os problemas ambientais que envolvem determinados ecossistemas, determinados biomas aí. Nós já chegamos a ver algumas aulas sobre domínios morfoclimáticos, tem 2 aulas gravadas sobre domínios morfoclimáticos, os slides são os mesmos, mas a abordagem vai ser bastante diferente, tá? Então eu separei para vocês alguns dos domínios que nós já conversamos, né? Esse mapa é o mapa do Aziz Absaber, ele é um mapa que fala justamente, né, sobre os chamados domínios morfoclimáticos. Então lembrando que nós temos 6 domínios morfoclimáticos e basicamente 4 grandes ecótonos, que seriam a Mata dos Cocais, o Agreste, o Complexo do Pantanal e o Mangue, né, que se estende por todo o litoral brasileiro, que é basicamente essa região aqui do Rio Grande do Sul, antes de iniciar um ecossistema de restinga, tá? Um bioma de restinga. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a floresta amazônica, né? A floresta amazônica que sofre muito com o processo de desmatamento. Segundo os dados do Greenpeace, né, cerca de 90% da madeira que sai da Amazônia, ela sai de maneira ilegal. Tá, e onde que esse desmatamento ele ocorre? Tá? Esse é um dado bem importante aí. Ele ocorre principalmente nas áreas periféricas e também ao longo do curso dos rios. Tá, mas por que ele ocorre nas áreas periféricas e ao longo do curso dos rios? Justamente para facilitar o transporte dessa madeira. Tá? Então nós temos aí essa região aqui, que é a região periférica da floresta amazônica. Lembrando que o estado do Pará é o estado da Amazônia Legal mais desmatado, tá? Então, essa região que eu delimitei para vocês aí, ela é chamada de Arco do Desmatamento, tá? Inclusive, onde você tem desmatamento, você também tem grilagem de terras. Então, se você tem grilagem de terras, você vai ter o chamado Arco da Violência, tá? Esse desmatamento aí, ele ocorre decorrente do avanço da fronteira agrícola, que é justamente o plantio de soja que contribuiu para o desmatamento do cerrado, que hoje avança em direção à floresta amazônica. E também da questão da pecuária, tá bom? Então nós temos o estado do Pará como o estado da Amazônia Legal mais desmatado entre todos, tá certo? Bom, mas esse não é o único problema da região amazônica do ponto de vista ambiental, tá? Nós temos outros problemas também, como a questão da mineração, né? Então, a mineração, que é muito forte nessa região, ela provoca não só o desmatamento, mas ela também intensifica os enormes processos erosivos, tá? Não é apenas desmatamento e erosão, não. Ela também contribui para a poluição hídrica da região. Anderson, como assim? Ó, vou mencionar alguns exemplos, né? Aqui eu tenho o estado do Amapá. No estado do Amapá, a gente tem a antiga Serra do Navio. Então, quando eu falo Serra do Navio, eu imagino aí um montão, né? Uma montanha, tudo bem? Essa Serra do Navio, ela tinha muito manganês e ela acabou virando um lago enorme, um buracão que virou um lago artificial extremamente rico em arsênio, tá? O manganês daí ele acabou sendo todo levado em direção ao Canadá e aos Estados Unidos para ser aproveitado na indústria siderúrgica, tá bom? Então, ó, os principais problemas aqui, ambientais da Amazônia, o desmatamento e também a mineração. Nos últimos anos, a Amazônia vem sofrendo bastante com o desmatamento por conta do avanço da construção de hidrelétricas, né? Então, nós temos aí vários projetos decorrentes do PAC, né? O PAC, que é o Programa de Aceleração
de crescimento. Nós tivemos o PAC 1, que era do governo Lula, o PAC 2, que era do governo Dilma, né, que visava principalmente levantar a infraestrutura do Norte e do Nordeste, né, em questões relacionadas aí à energia e também à infraestrutura de maneira geral, entre elas as rodovias. Tudo bem? Então, esses são alguns problemas ambientais. Do ponto de vista social, você já entendeu, né? Nós temos o arco da violência, são regiões tradicionais de conflitos rurais, tá? Esses conflitos envolvem muitas vezes a morte de indígenas, a morte de pessoas vinculadas à tentativa de obter uma terra aí, tá bom? Então, esse é o primeiro bioma para a gente conversar, né? O bioma da floresta amazônica. Lembrando que a floresta amazônica é uma floresta internacional, ela envolve outros países também circunvizinhos, né? Países que também têm a preocupação em manter a floresta amazônica, mas que acaba não mantendo, porque uma floresta internacional ela acaba sendo bastante complicada em termos de políticas ambientais, né? Vamos lembrar que a floresta amazônica ela tem o chamado Fundo Amazônico, tá? E esse Fundo Amazônico aqui, ele tem um objetivo, tá? O objetivo é combater o desmatamento e também ajudar no desenvolvimento das populações tradicionais da Amazônia. Bom, quem são as populações tradicionais da Amazônia? Olha, nós temos os indígenas, temos também os caboclos, tá? Temos os seringueiros e temos as populações ribeirinhas. Anderson, tem também quilombola? Olha, no Tocantins, nós temos o quilombo do Calunga, tá? Que é uma região ali quilombola, é o maior quilombo do Brasil, né? O quilombo dos Calungas, mas ele já está num bioma de cerrado, tudo bem? Então eu não introduziria o movimento quilombola na região amazônica, não. Bom, e daí que acontece com esse fundo amazônico, né? Alguns países, como por exemplo a Alemanha e a Noruega, doavam muito dinheiro para o Fundo Amazônico. E daí que eles estavam meio preocupados com o aumento do desmatamento no Brasil, e principalmente com as políticas públicas desenvolvidas, né? O governo federal, ele fez uma proposta para mudar o Fundo Amazônico, tirar esse Fundo Amazônico desse objetivo que eu coloquei para vocês aí, e utilizar esse dinheiro para indenizar proprietários de terras que mantêm as suas reservas legais, tá? Então, essa região da Amazônia é uma região onde as reservas legais elas devem atingir cerca de 80% da propriedade rural, tudo bem? E daí, nesse desvio de função, países como Alemanha e Noruega cancelaram uma ajuda que chegava a quase 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, tudo bem? Por conta dessa tentativa do governo federal de retirar esse objetivo, de modificar esse objetivo aí, ok? Temos aqui a Amazônia Legal, né? Então eu disse para vocês que o estado mais desmatado da Amazônia Legal é o Pará, uma região que normalmente não tem nem sequer solo fértil. Então, depois do desmatamento, as terras acabam sendo abandonadas. E eu destacaria para vocês dois estados, que é o Mato Grosso e o Maranhão, que não fazem parte da região norte, mas compõem esse trecho da Amazônia Legal, que envolve quase 40% do território brasileiro. Ok? Essa é uma previsão de desmatamento num cenário pessimista para a Amazônia, né? Eu acabei não comentando com vocês que, acho que eu comentei, né, que o desmatamento nas áreas periféricas e ao longo dos cursos dos rios, eles ocorrem justamente por conta da facilidade do transporte. Ok? E aí a floresta amazônica para vocês, né, uma floresta extremamente densa, perene, crófita, lastifoliada, heterogênea, né, bastante fechada, é o verdadeiro inferno verde, assim é apelidado, tá bom? Bom, aí nós temos algumas questões mais específicas sobre esse ecossistema. Um deles seria a castanha do Pará, né, erroneamente chamada de castanha do Pará,
deveria ser chamada de castanha amazonense, porque ela é encontrada em outras áreas também da floresta amazônica, e que se tornou aí um crime federal, né, desmatar uma castanha do Pará. Tudo bem? Temos ainda a questão relacionada aos seringueiros que fazem o extrativismo vegetal, né, já foram inclusive escravizados, né? Muitos nordestinos migravam para a região norte em busca de empregos nos seringais, e os grandes coronéis desses seringais acabaram escravizando esses seringueiros. Esse processo de extrativismo não é um processo que prejudica a Héveas brasiliensis, tá? Esse é o nome científico aí da seringueira, Héveas brasiliensis, ok? E que, consecutivamente, é responsável por gerar a borracha, ok? Bom, o próximo domínio, eu acho que sem sombra de dúvidas é o domínio mais abordado em vestibulares, é o Cerrado. O Cerrado, que ocupa aí um trecho bem grande do território brasileiro, né, mais ou menos quase uns 30% do território brasileiro, é do bioma do Cerrado, e que hoje ele já chega a atingir um desmatamento que vai beirar a casa dos 60%. Bom, mas o que acontece com o Cerrado? O desmatamento do Cerrado, ele avança de maneira muito rápida, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do domínio dos mares de morros, né, da Mata Atlântica, e a gente fala, por exemplo, do desmatamento da Mata Atlântica, a gente fala de ciclos econômicos aí que demoraram cerca de 500 anos para desmatar a Mata Atlântica. Quando a gente fala do Cerrado, a gente fala de uma política de ocupação que se inicia em meados da década de 1950. Tudo bem? Então, o que vai praticamente desaparecer com o Cerrado é o avanço, né? É o avanço das fronteiras agrícolas, ou seja, da produção de soja. Tá certo? A Unesp fez uma pergunta recentemente em um dos vestibulares, como que esse agronegócio ele poderia contribuir para prejudicar essa região aí do Cerrado, né? Então, o agronegócio ele pode poluir como? Ele contribui para a erosão, a partir do processo que você tem a aração da terra, né? Ele contribui para o desmatamento, ele contribui para a poluição hídrica, a partir do momento que você tem o uso da calagem para corrigir a acidez desse solo, né, que é um solo mais ácido. Então você tem vários problemas, inclusive problemas sociais, como, por exemplo, o aumento da concentração de terras, já que é uma área monocultora de grandes latifúndios. Tudo bem? O Cerrado, que hoje ele é considerado um hotspot, né? O hotspot, dentro da biogeografia, é entendido como uma área que possui mais de 1.500 espécies endêmicas e mais de 70% de área desmatada. Tá? Então, existem vários hotspots no mundo. Né? O hotspot ele foi criado com o intuito de alertar a comunidade mundial sobre áreas que merecem atenção em termos de proteção ambiental. E daí que você tem os hotspots. No Brasil temos dois, né? O Cerrado e também temos a Mata Atlântica, que foi uma perguntinha da FUVEST aí. Beleza? Bom, então o Cerrado para vocês, que a gente já conversou sobre ele, né? Um solo ácido, uma vegetação de médio porte, uma presença aí muito herbácea e muito arbustiva, né? Uma presença aí de galhos, troncos retorcidos, cascas grossas, as raízes muito profundas, né? O Cerrado que tem um apelido de floresta de ponta cabeça, e que é um bioma muito importante, primeiro porque ele interliga vários outros biomas, e segundo porque suas raízes profundas são responsáveis por abastecer alguns aquíferos na região, entre eles o aquífero Guarani e também o aquífero de Urucuia na região nordestina. Ok? Então, um monte de informações para vocês. Essa região é a região das chamadas veredas, né? Que são essas palmeiras aí conhecidas como buritis. As veredas são narradas no livro de Guimarães Rosa, tá? Que tem um vestibular também muito recente que faz uma referência a essas veredas.
Porque essas veredas estão nas áreas úmidas, são as áreas aí de matas galerias, tudo bem conhecidas aqui como matas ciliares. E esse é um mapa de desmatamento de 2009, tá? Eu não encontrei algum mapa de qualidade legal para colocar sobre esse desmatamento, mas já dá para você perceber que o desmatamento foi muito intenso e continua sendo muito intenso, principalmente em direção a essa região aqui, ó, que é a direção conhecida como Mato Piba, né? Que é um acrônimo aí de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é justamente onde nós temos a nova fronteira agrícola do Brasil, ou seja, onde nós temos o avanço da soja e onde ainda existem remanescentes de cerrado. Beleza? Bom, falamos então de mais um bioma. Vamos para o próximo, a Caatinga. Olha, a Unicamp, ela trouxe recentemente, né, uma abordagem bem interessante. Ela pediu para que você diferenciasse deserto de desertificação. Então, por exemplo, quando a gente compreende deserto, deserto é um bioma, né? Deserto é um bioma onde a precipitação, ou seja, o índice pluviométrico, é muito baixo, tá? Onde a vegetação é composta por xerófitas, onde normalmente os solos são litólicos, são solos rasos. Já o processo de desertificação é um processo que tem a contribuição da ação antrópica, ou seja, as ações do homem, como o desmatamento, avanço da agropecuária e por aí, contribuem para o aumento da desertificação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a caatinga, que também é uma espécie de savana, tá? No caso é uma savana estépica, ela é um domínio muito feio, né? A mata branca, a mata cinzenta, ele é feio. E por isso o desmatamento rolou solto nessa região. Fora o desmatamento, você tem também um avanço da desertificação. Existem áreas ali onde não chovem há mais de 30 anos. Então, consecutivamente, isso é um dos problemas maiores ambientais na região da Caatinga. Se eu fosse mencionar problemas sociais, eu diria a concentração de terras. Tá? Tem muita gente que pensa que as pessoas que saem do sertão nordestino e migram para a zona da mata, porque esse é o fluxo, né? A galera sai daqui e vem para cá. E depois é que elas acabam caindo na região sudeste. As pessoas pensam que essa galera que sai do sertão sai por conta da seca. E não, na verdade, essas pessoas saem do sertão decorrentes da concentração fundiária, ou seja, da falta de terra. Anderson, dá para plantar nessa região? Dá. Se você tiver técnicas irrigatórias propícias, como, por exemplo, o gotejamento, que é um sistema mais caro, tá? Mas, porém, é interessante que seja desenvolvido aí. Beleza? Então, esse é o Caatinga aí para vocês, né? A presença de várias cactáceas, o famoso umbuzeiro, né? Que tem aquelas raízes chamadas de xilomórficas, né? Parece umas batatonas assim. Tudo bem? E também temos aí muitas cactáceas, entre elas o mandacaru, o xique-xique, tá bom? Bom, outro bioma muito degradado no Brasil, mas muito mesmo, é o da mata de araucária, tá? A mata de araucária, que em termos de área nucleada, ocupa os 3 estados da região sul, principalmente o Paraná, Santa Catarina e a parte norte do Rio Grande do Sul, tá? Ocupava, na verdade, porque o desmatamento da araucária hoje atinge cerca de 95%. Ah, Anderson, então a Mata dos Pinhais, a Mata de Araucária, é um hotspot? Não. Por que não é um hotspot? Ela é uma floresta homogênea, né? Ela é toda igual, tudo bem?
ou seja, ela não tem aí as espécies endêmicas decorrentes, tá bom? Necessárias. Então, para que a mata de araucária foi intensamente desmatada? Por conta da indústria madeireira, ou seja, para a construção de móveis e também para a construção de casas, tudo bem? E obviamente que você vai ter também um avanço aí do processo de colonização e também o avanço do desmatamento decorrente da agropecuária, tá certo? Principalmente da agricultura de soja, de milho e de trigo. Então tá aí a área nucleada, né, da araucária, ou seja, a área decorrente dessa região de clima subtropical. E essa vegetação, que é uma vegetação mais espaçada, né, uma vegetação de folhas pontiagudas, que são as folhinhas aciculifoliadas. Beleza? Bom, temos daí, para acabar já, tá? Os mares de morros, né, cujo o bioma é o bioma da Mata Atlântica. Bom, o que acontece com esse bioma de Mata Atlântica? Ele tem um desmatamento de cerca de 93%, tá? Então, restam apenas 7% de remanescentes de Mata Atlântica, principalmente em áreas que têm difícil ocupação, que são as áreas de maior altitude, tá? O que acontece com a Mata Atlântica é que ela teve aí, como eu falei, ciclos econômicos de desenvolvimento ao longo desses 500 anos. Por exemplo, no Nordeste, nós tivemos a cana, que decorrente de um sistema de plantation, foi o primeiro produto em larga escala a ser plantado no Brasil. Tá? Foi responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica nessa região litorânea. Do Nordeste, nós tivemos ainda no Sudeste, Minas Gerais, que vai contribuir com a mineração e, obviamente, o desmatamento também da Mata Atlântica. Na região de São Paulo, onde ela vai praticamente desaparecer, nós temos o ciclo do café, depois da laranja, depois da cana, além, obviamente, do processo de urbanização e industrialização que vai contribuir para o desaparecimento desse bioma. Beleza? Bom, então a ação antrópica ela é muito intensa. Perceba como é uma mata fechada, densa, perene, latifoliada, higrófita, ombrófila, né? Todos esses conceitos que você já conhece, que nós já trabalhamos lá em domínios morfoclimáticos. Ok? Os chamados mares de morros, né, que é o relevo mamelonar, é uma região aí de formação cristalina, e esse aí é mais ou menos para você observar, né, o desmatamento que rolou em 500 milhões, em 500 anos, tá certo? Da presença da Mata Atlântica e do período aí até 2014, ele está dando uma porcentagem de 12% de remanescente, uma porcentagem bem otimista. Okay? E por fim, o último bioma são as pradarias, né? Que tem vegetação herbácea, ou seja, são gramíneas. E o que acontece ali na região das pradarias é justamente o avanço da pecuária. E a pecuária é muito complicada, né? Porque ela provoca aí a compactação dos solos, tá? Vamos lembrar que essa região aí, basicamente na região noroeste do Rio Grande do Sul, nós temos uma cidadezinha chamada Alegrete. E ali rola um processo de arenização, que são, na verdade, os areais. Tá? Então, o solo mais arenoso, ele acaba sendo transportado pelas chuvas para as áreas mais baixas. Tudo bem? E esses areais, que você vai encontrar nessa região aqui, acabam se expandindo de maneira bem grande. Tá bom? Então, o principal impacto das pradarias seria o avanço da pecuária, já que a pecuária predominante aí é a pecuária extensiva. Beleza, pessoal? Ó, então fica aí para vocês uma aulinha bem tranquilinha, bem bacaninha, para poder contribuir com o conhecimento de vocês. Beleza? Beijão, fiquem bem, até mais.